As projeções do mercado para a inflação em 2025 recuaram pela 8ª semana seguida, segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. A estimativa para o IPCA no ano passado passou de 5,17% para 5,10%. O Alangani está de volta para explicar para a gente esses dados. Alangani, o pessimismo tomou conta dos agentes econômicos de mercado? Pior que não. Achei o pessoal muito tímido nas projeções, muito pé no freio, para falar a verdade. Por quê? Com todo esse problema com os Estados Unidos, mantiveram a projeção do dólar em 5,65. Não faz muito sentido. A inflação reduzindo de 5,17 para 5,10, sendo que a gente vê o dólar subindo, o dólar pressionado. E o crescimento econômico em 2,23%, dado que a gente pode ter dificuldade de exportação para os Estados Unidos. Então, eu estou achando aí, os analistas, meus colegas aí, economistas, foram muito cautelosos nessas projeções. Acredito que eles estejam esperando, né, uma maior clareza do cenário para daí recalibrar as projeções do Focus. Mas, por enquanto, a única boa notícia, entre aspas, foi a redução da previsão de inflação de 5,17% para 5,10%, mas ainda acima do teto da meta, 4,5%, lembrando que a meta é 3%. Agora, Alangani, se mantiver essas expectativas e essas perspectivas, não será tão ruim assim diante daquilo que a gente imaginava, não? Perfeito, perfeito. Se esse cenário for concretizado, ou seja, dólar a 5,65, um crescimento aí próximo de 2,20% e uma inflação próxima de 5%, dado, né, todo esse cenário, todo esse embate com os Estados Unidos, até, entre aspas, uma vitória. Agora, se escalar a guerra tarifária, aí eu acho muito improvável, Nonato, que esse cenário do relatório Focus, infelizmente, acabe se sustentando. Alangani, você acha que não fosse ainda a expectativa de Donald Trump voltar atrás, né, como ele acabou fazendo com outros países, o dólar poderia até ter uma alta maior? Sim, poderia ter uma alta maior. Veja, você tem toda essa questão tarifária, né, que tem impulsionado o dólar a curto prazo, e tem toda a incerteza fiscal aqui no Brasil também, né? A gente viu toda a novela do IOF, isso traz também insegurança jurídica. O que tem contido uma alta ainda maior do dólar, Soraya, é que a taxa de juros aqui no Brasil está em 15%, é uma taxa de juros muito elevada. Isso é a taxa Selic. Se a gente olhar os títulos pré-fixados, aqueles atrelados à inflação, IPCA mais taxa próximo de 8%, né? Então é um juro real de 8%, isso atrai muitos investimentos na renda fixa brasileira. Aí aumenta a demanda por real. Então isso tem ajudado a conter uma alta do dólar. Se não fosse isso, se a taxa de juros aqui no Brasil estivesse num patamar menor, o dólar estaria ainda maior. Por quê? Porque você tem toda a incerteza da guerra tarifária somada a toda a incerteza fiscal. Gani, quando a gente fala da questão da inflação e essa perspectiva aí caindo para 5,10% no fim do ano. Até pouco tempo atrás a gente falava que era a principal pedra no sapato do governo, a inflação que não parava de subir. Isso é sazonal ou faz parte aí de algum conjunto de medidas que a gente não está sabendo ler? O que a gente observa, Nonato, é que a taxa Selic ela já está fazendo o efeito na economia real. Geralmente a taxa Selic demora uns 9 meses para começar a fazer efeito, ou seja, para conter uma alta dos preços. No pós-pandemia, saíram alguns estudos dizendo que agora esse efeito, né, da taxa Selic demora até de 1 ano a 1 ano e meio, ou seja, é mais retardado ainda este efeito. Mas o patamar restritivo da Selic há 1 ano atrás começa a fazer efeito agora e começa a desacelerar a atividade econômica e conter a alta dos preços. Agora, muita gente na audiência deve estar se perguntando, peraí, Alan, você está falando que a inflação está arrefecendo, mas eu vou no supermercado e eu sinto os preços lá muito elevados, dói no meu bolso, o azeite, o café, enfim, etc. Então, a gente não pode confundir inflação com custo de vida. Então, o custo de vida do brasileiro está muito alto. A inflação é o aumento
do preço, é o aumento generalizado do preço. Ou seja, é esse custo de vida se tornar cada vez maior. Então, eu digo o seguinte, olha, o custo de vida está elevado, mas os preços agora estão subindo um pouco menos, né? Mas continua um custo de vida muito elevado. O café até deu uma quedinha aí, disseram deu uma quedinha. Alguma coisa. Né? Mas é marginal, né? Sobe que nem um foguete, mas para descer. O preço dos ovos, a Beatriz trouxe mais cedo também, que deu uma diminuída. Ô, Koba, a geopolítica está mandando na economia? Tem muita influência, né? Você acabou de falar dos ovos, por exemplo. A gente tem que se lembrar que recentemente a gente teve o caso da gripe aviária no sul do país, que impactou a exportação de frangos e de ovos. Isso, de alguma maneira, de acordo com muita oferta para a demanda natural do dia a dia aqui, gera, de alguma maneira, uma diminuição do preço e o acesso mais fácil com o valor das pessoas. Só que isso tem prazo curto, né? Porque logo a oferta se adequa à nova demanda. A gente tem alguns frigoríficos de carne também que exportavam muito para a China, 3 praças em específico, uma delas inclusive da JBS, que estão com as suas exportações suspensas por questões aí sanitárias. Isso também, no curto prazo, de imediato, também ajuda a diminuir um pouco o valor dos alimentos, a inflação dos alimentos, né? Só que é péssimo no médio e no longo prazo, porque à medida que isso vai se estendendo, a oferta vai se adequando à demanda e aí lá na frente é natural que também as coisas voltem ao normal. Ou seja, o governo, de alguma maneira, ele se vale desses acidentes, desses eventos que é ruim para a população a longo prazo, mas que, por enquanto, para a sua popularidade tem feito bem. Aliás, pegando carona nisso que está dizendo o Koba, Alangani, parece que para o governo a situação até certo ponto ficou um pouco menos ruim, vamos dizer assim, nos últimos dias. Primeiro que a popularidade deu uma aumentada em relação aos problemas relacionados com o Donald Trump. E outra, essa questão da inflação, que, como a gente citou anteriormente, era um problema muito sério para o governo e para a equipe econômica. Há tendências de redução a partir de agora, ou seja, é um momento de notícias até certo ponto razoáveis para um governo que vinha cambaleante, não? O governo sabe capitalizar muito bem isso, Nonato, porque agora você tem uma espécie de uma narrativa pronta. Então, todos os problemas econômicos do Brasil e que são gerados pela nossa própria condução da política econômica são agora creditados aos Estados Unidos, né? Mesmo que essa justificativa não seja verdadeira, porque a inflação já vem de um tempo, a taxa Selic de 15% é reflexo dessa inflação elevada, do fiscal também piorado, então esses problemas são nossos, mas não importa, agora o presidente vai ter quem culpar, vai falar, olha, tudo isso está acontecendo, a tarifa, o dólar mais alto que pega na inflação, o menor crescimento econômico se deve a Donald Trump. Resta saber se a população vai comprar ou não este discurso. Num primeiro momento, teve um efeito positivo de fato nas pesquisas, comprou, né? Teve uma espécie aí de um nacionalismo e tal. Agora, eu vejo que a médio e longo prazo, na hora que começam a piorar os fundamentos econômicos por conta de toda uma guerra tarifária, se ela escalar, aí é natural que a população acabe culpando o governo de turno, independentemente se é Bolsonaro, Trump, Lula, quem quer que seja, Nonato. Tá certo, Gani. Obrigada. Daqui a pouquinho você volta.